Eu sou um homem que fui presidente 8 anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou, fiz mais novas leis como nenhum presidente fez, batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Maston Babate, o ministro Tasso Genro, sabe? E participarei de todas as audiências, porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Certo. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado. Ele roubou mesmo, foi condenado. Uhum. O senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou. Quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu. Certo, mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, doutor, mas é que a imprensa tem a ver com isso. A imprensa é o principal julgador disso. Mas não. A imprensa é o principal julgador. Veja, eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. É só assistir o Jornal Nacional hoje que o senhor vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. E tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que errou é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Perfeito. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o ex-presidente Lula não teve a garantia a um julgamento imparcial pelo ex-juiz Sérgio Moro e que os direitos políticos de Lula foram violados na Operação Lava Jato. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira. A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações emitidas pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Com isso, Lula volta a ser ficha limpa e se torna apto a concorrer às eleições. Do relator Fachin. O placar final ficou em 8-3 pela anulação das condenações feitas pela Justiça Federal de Curitiba contra Lula. Na próxima quinta-feira, o plenário do STF também irá analisar a decisão da segunda turma da Corte que declarou Sérgio Moro parcial ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. Se a parcialidade de Moro for mantida, as provas produzidas no processo serão consideradas ilegais. E o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu nesta quarta-feira que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato e que os direitos políticos do petista foram violados em 2018. O resultado do julgamento não deve acarretar punição específica a Moro, mas o Estado brasileiro tem a obrigação de seguir a recomendação do colegiado. O comitê é responsável por supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário. O julgamento aconteceu em Genebra, onde está sediado o colegiado, e o anúncio oficial está previsto para esta quinta-feira. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar Lula na Lava Jato e que os direitos políticos do petista foram violados com o veto à candidatura em 2018. O Comitê de Direitos Humanos da ONU deu uma vitória e tanto para o ex-presidente Lula. Depois de muitos anos de análise de informações e documentos do processo que levou Lula a ser preso na Operação Lava Jato, a ONU concluiu que ele teve os seus direitos políticos violados e também que ele foi alvo de um julgamento parcial, conduzido pelo então juiz Sérgio Moro. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-presidente Lula teve os direitos violados durante as investigações e os processos judiciais que o levaram à condenação pela Operação Lava Jato.
O julgamento conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro foi considerado parcial. O Comitê de Direitos Humanos da ONU considerou que o ex-presidente Lula não teve julgamento justo e que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no processo. O documento foi divulgado hoje. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que a investigação e o processo penal contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato violaram o direito do ex-presidente de ser julgado por um tribunal imparcial, o direito à privacidade e os direitos políticos. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas declarou hoje que os processos criminais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva violaram garantias fundamentais. Para o comitê, a investigação e o processo penal contra o ex-presidente Lula violaram o direito dele a ser julgado por um tribunal imparcial. Também violaram seu direito à privacidade e os direitos políticos. Time é uma vitória tão importante que ela vai ter repercussão e forte nas eleições. Jamil Chad, correspondente do UOL, publicou no final da manhã, início da tarde, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU havia chegado a um veredito. Luiz Inácio Lula da Silva recorreu à ONU há 6 anos, dizendo: eu estou sendo alvo de lawfare. O que é isso? É uma utilização, digamos, parcial, ou seja, tendenciosa dos instrumentos legais. Por parte de quem? Do hoje ex-juiz Sérgio Moro. A Thaís Arbex foi lá e confirmou. A ONU vai informar amanhã que Luiz Inácio Lula da Silva foi julgado por um juiz inidôneo, parcial, e que esse juiz agiu de maneira incorreta, para dizer o mínimo, para violar os direitos políticos do petista nas eleições de 2018, quando Lula não concorreu porque estava preso